Daqui a pouquinho vai falar pra gente um pouquinho da sua experiência e vai dialogar com a gente aqui sobre as demandas de emagrecimento que a gente vive aí no nosso momento contemporâneo e quais são as suas vantagens, dificuldades e também se você está aí nos ouvindo ou nos assistindo aqui pelo @psicólogo Diógenes Pereira e tiver alguma dúvida, mande aqui a pergunta que a gente lhe responde daqui a pouco ao vivo para que você consiga ter aí algumas dicas e orientações para a sua busca de melhoria pessoal e evolução enquanto ser humano. Então, vamos aqui ouvir agora a nossa convidada, que hoje veio correndo para cá, nem bebeu água, nem comeu, saiu correndo. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Paula, fique à vontade. Diga quem é a senhora, diga em que áreas você trabalha e como é que é a sua jornada, né, profissional. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, eu queria agradecer muito pelo convite. Diógenes, é um prazer estar aqui falando sobre saúde com você, no seu canal, nessa rádio, levando a todas as pessoas de Santana do Ipanema e região um pouquinho mais sobre saúde. Você que faz esse programa toda segunda-feira traz aí muita informação boa. Sim. Então isso é muito importante, a gente disseminar também o que é bom. Bom, como o Diógenes já falou, eu sou médica, atuante na área de emagrecimento, saúde, longevidade, medicina preventiva, sou especialista em gestão em saúde da família, pós-graduada em nutrologia pela Sociedade Brasileira de Nutrologia, também sou certificada da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade, da Sociedade Americana de Conselhos de Medicina da Obesidade, que a gente chama, eu ia falar em inglês, mas vamos traduzir. Além de ser pós-graduando em endocrinologia pelo Einstein, atuo também como perita da Justiça da Vara de Trabalho aqui em Santana do Ipanema. Então, adoro essa área de investigação, medicina preventiva, tudo que envolve saúde. Que bom, né? E sou do Paraná. Muita gente me pergunta, por que esse sotaque? Falou, pronto, eu sou criada no Paraná, sou do Paraná, criada no Paraná e no Mato Grosso do Sul, então por isso vocês vão escutar muito R puxado por aqui, tá? Não vai ter oxente na sua linguagem. Não, né? Tem oxente, mas assim, já tá bem misturado, é uma coisa bastante misturada. Quando eu vou à minha terra, o povo fala, Paula, já virou nordestina. Com muito orgulho, tá? Muito orgulho, me chamem de nordestina, mas sou criada no Mato Grosso do Sul. Já tem quantos anos aqui no Centro? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Muito bem. Então, a cada dia que passa, a gente vai lhe recebendo cada vez mais na nossa região. Então, vamos trazer aqui um pouquinho da nossa temática de hoje, que é pensar nesse modo de emagrecimento, que ele não é somente perca de peso, e tem muitas coisas que vêm correlatas a isso, para a gente entender o bem-estar, a saúde, a condição do conforto e, naturalmente, os equilíbrios, né, a homeostase que a gente sempre busca enquanto ser humano. E o que é que se pretende, né, trabalhar quando se fala em nutrologia? Muitas pessoas conhecem várias vertentes da medicina, mas a nutrologia não é tão comum, sobretudo aqui no sertão. Eu não sei se tem outra pessoa que tem a especialidade que você tem, né? O que é que se pretende estudar na nutrologia? Diógenes, eu costumo iniciar, inclusive, as consultas, Sim. quando eu pergunto, venho indicado por alguém, porque realmente não é uma área muito disseminada, as pessoas não conhecem muito sobre a nutrologia, apesar de ela ser muito antiga, Sim. tá? A nutrologia é uma especialidade médica atuante na parte de nutrientes. Então, a gente vai desenvolver tudo o que é taxa, tudo que é nutrição, benefícios e malefícios dos nutrientes para a pessoa, o que pode causar patologia, o que pode melhorar a saúde da pessoa. E as pessoas costumam associar muito com endocrinologia e Sim. outras áreas. A nutrologia ela é fundamental para todas as outras especialidades também. Inclusive, é uma área atuante muito forte dentro dos hospitais. Sim. Então, os grandes hospitais hoje, eles têm um médico nutrólogo para fazer justamente o balanço desse paciente crítico. Sim. Então, não é qualquer dieta, não é qualquer nutrição para aquele paciente. Além de tudo, quando a gente fala em reposição Sim. de vitaminas, de minerais, num balance daquele paciente, falando em metabolismo, a gente precisa organizar tudo e alinhar, junto com o nutricionista. Então, a nutrologia é uma especialidade médica, mas junto com as outras especialidades, elas se complementam. Então, por isso, aí as pessoas acham que a nutrologia é só falando em nutrientes, mas a gente fala de uma saúde de termo geral, tá? Falando em fisiopatologia,
A nutrologia, ela é a base para toda doença. E não briguem comigo, os meus colegas médicos, mas assim, se todo mundo ou todo colega médico tivesse um pouquinho da nutrologia, conseguiriam otimizar muito mais os resultados dos seus pacientes. Então seria um pouco mais eficiente mais compreender essa logística aí de absorção que o organismo tem. Né? Fisiologia, eu costumo falar muito sobre isso. Não é invenção, não é milagre. As pessoas costumam... a nutrologia ela veio muito forte, mostrando que era uma tendência, que é algo que agora está em alta. Mas não, ela é fisiologia. Inclusive, a nossa base de estudo durante a pós-graduação, durante a especialização, é o Guyton, que é um livro muito comum na medicina, um livro básico, e para a gente entender. Então, da onde vem tudo que está acontecendo hoje? Por algum lado começou. E gera, não é aquele ditado, você é o que você come? Sim. É mais ou menos isso. Por aí. Então, baseado na nossa expectativa em que se busca qualidade de vida, tendo um acompanhamento nutrológico, todo ser humano tem aí uma possibilidade de melhor qualidade de vida, sem dúvidas. Né? Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer que tudo é um equilíbrio. As pessoas pensam que emagrecimento, a nutrologia, ela vai te sacrificar, ela vai te restringir a muita coisa, mas na verdade não. Ela vai te ajudar a você conhecer aonde você pode ir com o seu corpo. Então isso eu posso, isso eu não posso. E a partir daí você vai ter uma vida saudável, porque não adianta ter um emagrecimento rápido, de forma que você não consiga sustentar. E a nutrologia, ela traz essa base. Por isso que eu falo e costumo repetir, agradeço muito a minha equipe, inclusive, que é multidisciplinar. Eu, como nutróloga, ou eu, como atuante da área de nutrologia, eu não consigo só. Eu preciso de uma equipe porque nós estamos todos unidos para a melhora da saúde. A nutrologia pode ser a base, mas precisa estar alinhado com outros profissionais. É um conjunto. Né? É um conjunto. E dentro dessa nossa problemática de busca de emagrecimento, que tem sido muito frequente na nossa tendência atual, muitas pessoas têm caminhado nessa necessidade, qual é a maior dificuldade que hoje você, na sua prática diária da medicina, encontra como sendo um dos obstáculos para o emagrecimento? Pronto. Eu costumo falar também muito sobre isso, sobre manter. A maior dificuldade é a constância, é manter o emagrecimento. Sim. Porque muitas pessoas querem emagrecer muito rápido. Sim. Eu não sou contra emagrecer rápido, porém, o emagrecimento rápido ele tem que ser estratégico, não é restritivo. Sim. É você conhecendo o seu corpo, entendendo, emagrecendo de forma saudável. Como de forma saudável? Você vai ter que aprender a dizer não. Em algumas ocasiões, claro. Tem que aprender a dizer não, e isso eu posso, isso eu não posso. Mas é sobre conhecimento. Então, a maior dificuldade hoje que eu vejo, as pessoas começam muito animadas. Sim. E logo se distanciam do seu objetivo. Primeiro, eu acredito que muito é não pela força, mas não é somente motivação, é constância e disciplina. Segundo, ambiência. Você não consegue. Eu até ontem estava lendo um pouco sobre isso, eu gosto de ler alguns casos, e saiu na internet, nas redes sociais, um relato do filho do Arnold Schwarzenegger, falando que o filho do casamento dele pesava, estava em obesidade grau 3, assim, absurdo, e o filho fora do casamento, que teve mais contato com o pai, malha, estava no corpo saudável. Então, para você ver, falando agora de psicologia, sim, como a importância das emoções. Sim. Então, muita gente começa motivado e desmotiva. O que o filho do casamento fez? Começou a se aproximar do outro filho, conviver mais com o pai, não que o pai não tivesse, não culpa, mas estava muito ausente, convivendo com a outra família, então teve que trazer o filho. Ambiência. Então ele começou a perder peso, ele perdeu 40 quilos, isso saiu recentemente nas redes sociais, eu até fui conferir se era realmente verdade, e sim. E a importância também, além do ambiente, é de tratar a mente. Então a maior dificuldade é manter a constância, entender que não é motivação, sim, além de tudo entender que a mente é a parte fundamental do processo de emagrecimento. Sem dúvidas, nessa condição, o ambiente tanto pode ser favorável para quem quer o emagrecimento, como também pode ser desfavorável para quem tem aí essa tendência ao ganho de peso, se passa a estar frequentando, não se pautando aí nos cronogramas adequados para a sua saúde, pode também ter uma volta de ganho de peso, né, muito grande, quando não se está atento a essa condição adequada para cada situação. E o meio emocional, ele está diretamente ligado a isso, porque muitas vezes o emagrecimento não é somente do corpo, mas muitas pessoas não conseguem
né? Emagrecer a mente. Associar a condição emocional, o seu encontro de equilíbrio mesmo, para que esteja bens. E eu pauto muito sobre isso também, Diógenes, na questão da mente, porque você não consegue ter um emagrecimento saudável se a mente não entender o seu objetivo, o seu propósito de emagrecimento. Uhum. Então, falando em dificuldade de emagrecimento, eu vejo que a mente é a maior traiçoeira das minhas pacientes, dos meus pacientes que buscam emagrecimento, e muitas vezes elas estão, se estiverem escutando, elas vão falar e podem falar aqui no Instagram também, sobre que eu proíbo de pesar fora. Quando começa o acompanhamento de Fica se pesando em qualquer fica lugar? Isso, em qualquer lugar, em qualquer momento, e você acaba frustrando. Porque falando em emagrecimento e falando também do emagrecimento rápido Sim. e saudável, quando eu falo em emagrecimento saudável, é tentar segurar uma massa muscular que eu já tenho. Porque o emagrecimento rápido muitas vezes pode levar a massa muscular. Sim. E o que acomete outras doenças. Aí você melhora, emagrece do peso na balança, Isso. mas adoece de várias outras formas. E aí fica com a estética e a autoestima dessa pessoa. Péssima, porque daí ela emagrece, mas daí perdeu o músculo, começou a adoecer, a imunidade vai lá no chão, vai bem abaixo, flácida, Sim. não que não vai ficar, mas por isso que eu falo, a mente ela é traiçoeira. O peso na balança ele é um número. Isso. Você tem que entender que eu começo a emagrecer primeiro a minha mente, eu entendo aonde eu quero chegar, entendo que o emagrecimento é um novo estilo de vida, Sim. porque o emagrecimento, como você falou, não é só o físico, não é só a estrutura. É um conjunto o emagrecimento. É estar no meu melhor corpo, não no corpo ideal. Então, para isso, eu preciso começar pela mente. Com certeza, né? Semana passada eu falava aqui na outra temática que eu abordava, que todos nós temos um universo ideal na nossa mente, que é diferente do que a gente realmente vive na prática, porque o dia a dia nos propõe experimentar coisas que não estavam totalmente esperadas pela gente. Então, nem todo ser humano está preparado para lidar com essas frustrações. Então é fundamental ter todo um preparo, toda uma cautela por conta disso. E aí, quando a gente traz essa condição do emagrecimento de forma rápida, ela se torna um perigo porque a pessoa pode se sabotar a qualquer momento por conta de não manter essa rapidez e nem mesmo a qualidade, que é o mais difícil. Porque não é sustentável. O rápido, sem estratégia, não é sustentável. Eu costumo falar que o emagrecimento rápido, ele existe se feito com estratégia e sustentável. Eu quero que o meu paciente emagreça rápido para ele engajar no emagrecimento, porque só basta ele escutar um elogio. Ele escutou um elogio na rua, ele fala, opa, motiva, gostei. A partir desse momento, ele começa a ter a constância e a disciplina, porque ele vê os resultados aparecendo. Alguém falou, alguém comentou, a roupa está caindo, a roupa está melhor, eu fui numa loja e consegui me sentir melhor. Então isso motiva. Porém, feito de forma restritiva, sem estratégia, sem entender o que realmente é o problema, porque muitas vezes, questão da genética, que nem a gente estava conversando agora, falando sobre uma predisposição. Muitas vezes pode ser uma predisposição, mas não é uma sentença de morte. Então, tem reversão? Tem. Agora, eu preciso fazer por onde? Eu tenho que entender que eu já luto, vamos colocar assim, eu nem gosto dessa palavra, mas eu luto contra a minha genética. E eu vou dar mole para ela ganhar de mim? Não, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Então, eu falo que o emagrecimento rápido, ele é bom com estratégia, ele é bom se ele for de uma forma acompanhada, igual terapia. Igual terapia. Não tem como você... Tenho pacientes que conseguem manter o emagrecimento e começar o emagrecimento sozinho. Tenho inúmeras. Mas eu tenho tantas outras, assim como eu nos meus objetivos, que, por exemplo, falando em ganho de massa, em melhora de performance, eu preciso de acompanhamento. Sem dúvidas. Não é verdade? Então, se eu preciso tratar minha mente por depressão, ansiedade, preciso tomar o meu remédio e passar no cardiologista pela pressão alta, tudo isso, por que eu não vou fazer um acompanhamento para me ajudar no emagrecimento? Obesidade ela já foi muito romantizada. Graças a Deus, hoje ela não é mais. Porque antes você tinha que se aceitar como era. Hoje não. Hoje as pessoas entendem a questão da saúde. Mas é sobre isso. É sobre o emagrecer de forma saudável, buscando os maiores benefícios do processo. Sem dúvidas, né? Que é algo a longo prazo. Longo prazo. Eu vejo muitos aspectos em que várias pessoas buscam essa... constância de melhoria, mas muitas vezes não estão sabendo exatamente como que o processo funciona. Na psicoterapia, que é um treinamento, a psicoterapia é um treinamento onde a pessoa desenvolve hábitos. Para o emagrecimento, é fundamental que a pessoa tenha consciência de que é necessário adquirir novos hábitos.
Você não vai conseguir ficar magro se você continuar com os mesmos hábitos anteriores que o faziam ganhar peso. Então, quando se propõe a um tratamento em que a pessoa vai começar a adquirir novos hábitos, ele precisa manter aqueles hábitos, e aí é o que influencia o que você trouxe sabiamente, né? O local onde ele está frequentando, as pessoas que o acompanham, a rotina dele não vai ser suficiente para manter o corpo dele se ele não tiver consciência disso. E ele tem que entender que é um novo estilo de vida. Um estilo de vida. Então, não adianta ter um emagrecimento rápido, de forma não sustentável, porque eu não sustento, porque não é o meu estilo de vida. Então, as pessoas me perguntavam muito, ou comentam muito comigo, você não come, você não sai. Não, pelo contrário, tem-se um equilíbrio para tudo. Então, não é de uma forma restritiva que você vai conseguir chegar no emagrecimento saudável. Pelo contrário, você só vai perder o peso e depois vai se frustrar no ganho, porque não é o seu estilo de vida. A partir do momento que eu entendo que eu preciso de novos hábitos, novos ambientes, entendo e aprendo como funciona o meu corpo em relação aos alimentos. Também, olha, Jorge, que interessante. Quando eu estou comendo, o que eu sinto ao comer? Eu como por quê? Porque eu estou com necessidade de comer, porque o meu corpo está fadigado, porque é o meu alimento diário e é o que me sustenta. Então as pessoas não têm essa relação com a comida. Comem somente por comer, não vivem o momento. Mas quando você está assistindo um filme, você está assistindo um filme, você está prestando atenção no filme. Quando você está dirigindo, você está dirigindo. Está prestando atenção na rua, em tudo que passa e quem passa. E por que quando eu estou comendo eu não paro e como? Entendo o que estou fazendo. Então, no nosso caso, falando de biotipos, falando em pessoas magras, as pessoas pensam assim, o magro, ele tem facilidade para tudo. Pelo contrário, porque para ganhar peso também é difícil. Então, as pessoas, não, é totalmente diferente, são rotinas diferentes, porém, tem que ser vivida da mesma forma. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Se eu não entendo, eu não tenho como fazer. Sem dúvidas. E manter. Cada perfil tipológico tem sua condição. Assim como o que tem facilidade de ganho de peso, ele geralmente também tem uma certa facilidade de perca de peso. E aí é o risco que muitas vezes fica, que nós chamamos de efeito sanfona, né? Que fica indo e vindo, e não tem aquela condição a longo prazo que é o que se busca enquanto ser humano. Todos nós, enquanto seres humanos, buscamos um bem-estar a longo prazo, que é como eu vou estar e como você vai estar daqui a 20, 30 anos. Então, se a gente, nessa ocasião, não consegue ter a condição emocional de manter a sua rotina, seu novo hábito, você vai ter um preço muito caro lá na frente que você vai ter que pagar, e geralmente são doenças sérias, que nem sempre tem uma certa possibilidade de cura, né, entre aspas. Muitos vão ter um paliativo e olhe lá se realmente tiver, né? É bem delicado isso. Até recente eu tive uma paciente que ela tem uma condição de obesidade, e quando a gente investigando, né, em psicoterapia, a questão dela, ela tinha sido violentada sexualmente quando jovem, e aí inconscientemente ela desenvolveu uma condição de querer ficar gorda para ser feia, para as pessoas não a assediarem. Tá? E aí foi preciso a gente trabalhar bastante, e estamos trabalhando, né, essa condição inicial para que ela compreenda que o peso não é um benefício, é sim uma condição inconsciente que ela tenta camuflar aquela situação em que as pessoas poderiam, né, visualizá-la como bonita. Então, muitas vezes, tem pessoas que estão aí com uma condição de sobrepeso e não sabem o porquê, inconscientemente ou emocionalmente. Perfeito. Não, e é perfeito. Isso que você falou não tiro uma vírgula. As pessoas não entendem o porquê. E falando ao contrário agora sobre um paciente, ele começou a entender o porquê da obesidade, no sentido de ter uma estrutura larga e tudo mais, e entender que ele nunca ia chegar no padrão ideal que colocaram para ele, mas que com a perda de peso ele ia ficar muito bem. Então ele começou a perder peso, nós estamos falando de 30 quilos, e durante o mês que ele não estava em acompanhamento, ele manteve, e ele viveu bem, comeu tudo que podia comer dentro das limitações dele, não foi sacrifício, segundo ele. Por quê? Porque ele entendeu aonde estava o erro do emagrecimento e o ganho de peso. Então, a partir disso, ele começou a organizar. Ele organizou, então, pronto, isso eu não posso fazer, eu sei que o que me gera peso está aqui. Pronto, agora ele está em acompanhamento ainda, mas no momento que ele precisa ficar longe do acompanhamento, não me surpreende que ele volte com o mesmo peso ou até melhor, porque ele já entendeu o padrão da perda de peso dele. Sim, exatamente. Em 2021 eu recebi um paciente que estava buscando inicialmente uma avaliação psicológica para uma bariátrica.
E aí ele veio com essa demanda e tinha 2 meses e um pouquinho para a data do procedimento. E aí eu fiz uma provocação a ele, se ele estava disponível realmente a enfrentar esse processo de novo hábito, que seria uma mudança, que é uma mudança drástica da questão da bariátrica. Algumas pessoas já fazem e têm bom sucesso, e tem muitos outros que fazem e não têm, né? Isso é muito comum no ser humano, que não é a cirurgia que faz o milagre, mas sim a escolha da pessoa. E aí esse paciente específico, Paula, ele veio com essa meta, e aí eu disse, eu vou lhe avaliar quando tiver faltando 2 semanas para você ir para o médico. A gente vai fazer esses 2 meses de acompanhamento, e se você realmente quiser, eu vou lhe preparar para você estar pronto para a cirurgia sem nenhum tipo de sofrimento. Aí tá bom. E aí eu lancei a proposta para ele, passar os 2 meses melhorando um pouquinho os hábitos que ele tinha. E a gente foi inserindo aí novas atitudes nesse momento dele, que ele já estava decidido a fazer a bariátrica. E quando ele terminou os 2 meses, ele tinha emagrecido quase 15 quilos. Somente com a nossa estratégia psicológica e tudo mais, e ele foi aderindo, consciente de que tinha que fazer uma mudança, pós-cirurgia e tudo mais. E aí, quando chegou, ele estava, na época, com quase 38 quilos acima do peso ideal dele. E quando ele chegou próximo da data da cirurgia, ele já tinha perdido quase 15 quilos, né? Ele tinha começado, foi para academia, começou a fazer, mudou enfim. Quando chegou no período, aí eu perguntei se ele realmente queria fazer cirurgia. Ele disse que não ia mais fazer cirurgia. Por que isso? Não, porque eu entendi que eu tenho condições, sozinho, né, sozinho entre aspas, assim, na condição de não precisar do procedimento, de ter qualidade de vida e chegar no peso que eu entendo que é ideal sem o procedimento cirúrgico. Foi muito mais barato, claro, muito menos violento e agressivo para o organismo dele, e ele conseguiu, né, emagrecer um pouco mais. Não chegou aos 38, mas enfim, comparado a quem estava numa obesidade bem elevada, conseguiu melhorar bastante. E aí esse paciente específico, ele não fez a cirurgia, ele conseguiu e manteve, né, até uma vez que eu o vi, há uns 2 anos, ele continuava na mesma tendência de exercício, de rotina, e não precisou fazer a cirurgia. Então, assim como outros chegam e em nenhum momento ele aceita esse 1 mês de preparação para a cirurgia. Ele quer a todo custo só comprar a avaliação e já ir para esse procedimento. E aí, em algumas situações, eu já teve uma mulher que eu não laudei como sendo apta, eu laudei como sendo inapta, porque ela estava buscando uma condição fantasiosa do emagrecimento e não uma condição real, tá? Pela idade, né? Ela tinha 18, 19 anos na época, estava muito jovem, tinha toda uma condição ainda de estabilização, até hormonal, que ainda estava no processo de mudanças, né, para a fase adulta. E aí nessa ocasião eu não laudei como apta para a cirurgia, porque ela apresentava uma condição fantasiosa do emagrecimento e não uma condição de necessidade enquanto né, a bariátrica ela tem que ser muito bem indicada, e eu sou totalmente favorável ao que você fez e faria igual, e faço até hoje. Eu tenho as questões de avaliar muito pós-bariátricos, e eu sempre pergunto se estava apto a fazer a cirurgia bariátrica. Entendia que teria que ter um novo estilo de vida, e as pessoas não querem. Indico a cirurgia bariátrica se for necessidade, mas antes tem que entender que tem que ter transformação de vida. Não tem como você fazer uma cirurgia achando que é um milagre, porque as pessoas pensam isso e voltam a engordar. Se não tratar a mente, não há procedimento no mundo que faça manter a magreza. E a minha maior demanda hoje é psicoterapia para a parte do emagrecimento. Não tenho. Eu, inclusive, estou procurando psicólogos que estão atuantes nessa área, por gentileza. Se tiver alguém nos escutando, pode entrar em contato comigo, porque é difícil. É bem delicado. A nossa principal meta, enquanto avaliador, que eu trago essa habilidade da avaliação psicológica, é, primeiro, certificar-se de que o paciente realmente tem condições emocionais para uma bariátrica, porque não adianta a gente autorizar, né, laudar como apto para uma cirurgia se ele não tiver realmente condições emocionais para isso, e viver aí uma condição bem fantasiosa da questão. Pois bem, e dentro do universo feminino, geralmente essa condição estética ela é mais cobrada, né? Então, a autoestima está aí diretamente ligada à segurança, né, à atuação, né? Como é que você visualiza, né, esse resultado quando se fala aí, né, desse engajamento, desse empoderamento feminino, dessa ação, dessa produtividade, dessa ação da mulher enquanto né, personagem de uma sociedade, quando ela enfrenta essa condição do sobrepeso? Eu costumo falar
para todas as minhas pacientes que a procura pelo emagrecimento, na verdade, é um pedido de socorro. Que vim para emagrecer, mas eu estou pedindo socorro por quê? Porque eu quero emagrecer. Por mim, pelo outro, pela minha saúde, pela minha família. Então, se eu dei o primeiro passo de procurar ajuda para o emagrecimento, pronto, eu comecei a me priorizar. Quando a mulher começa a se priorizar e começa o processo de melhora de qualidade de vida e de saúde, já começa a melhorar a autoestima. Então é um processo de dentro para fora. Sim. O físico às vezes vai ser o último, não vai ser o corpo ideal que vai trazer a felicidade, mas o processo de procurar e se cuidar vai trazer. Sim. Tenho inúmeras pacientes que a gente não chegou ainda no seu objetivo final, tem potencial para chegar. Preciso de 10 quilos, está lá no 5, no 4, mas a mudança de cabeça, de mentalidade, de visualização de si foi absurda. Então, ela começa a ter mais poder dentro de casa, na sociedade, das suas opiniões, de se sentir bem. A maior queixa que eu tenho é: fui numa loja comprar uma roupa e não me senti bem, nada entrou. Nossa, isso é muito doloroso. Sim. E outra, comerciantes, não imponham o tamanho da roupa para os seus clientes, deixem elas escolherem e elas mesmas, porque a paciente chega para mim e fala assim: fui numa loja e a atendente já me trouxe a GG, mas eu queria provar a G. Mas a consciência da própria mulher entender que ela está acima do peso e não está se reconhecendo tem que partir dela. Sim. Não adianta os outros falarem. Enquanto ela não se reconhecer naquele corpo, que não é ela, sim, ou seja, ela não se reconhecer, ela não vai começar o processo de emagrecimento. Mas a partir da hora que eu começo, eu tenho um empoderamento real feminino. Sim. Não é feminismo, não é nada anormal, é simplesmente eu volto a me amar, volto a me cuidar e aí realmente começa o meu empoderamento. O emagrecimento, o peso ideal ou o objetivo daquela paciente vai ser algo a ser conquistado conforme o processo, uma consequência de todo aquele processo. Então, é mente, é corpo, é ambiente, é tudo junto para que ela volte a sorrir. Sim. É muito difícil. Posicionamento. Né? Posicionamento. Nós trazemos aqui esse termo, né? Empoderamento feminino, que algumas pessoas acabam distorcendo somente pelo viés do feminismo, né? A gente traz empoderamento com a condição de ser importante, de ter autonomia, de tomar decisões, de ser ativa, de ser agregadora, de trazer realmente um papel ativo na família, no trabalho, na sociedade de modo geral. Então é isso que a gente sempre busca quando se propõe a trazer o universo feminino para essa construção social que a gente vive hoje em dia. Então, e dicas para quem já tentou várias vezes emagrecer e não vê resultado? O que é que pode acontecer com essa pessoa? Pois é, primeiro eu falo, não se culpe. Sim. Não se culpe, porque a gente precisa entender o que está acontecendo. A pessoa não é um ET por não emagrecer, né? Não. Todo mundo... Ai, meu Deus, ganhei todo o peso de volta. E o maior peso, o maior sentimento que me trazem é a culpa. Às vezes não é nem o peso na balança. Isso. Eu tenho uma paciente, eu adoro falar dela, porque ela me traz cada meme pronto. Ela é um meme pronta. Inclusive, já adoro, você sabe. Ela ficou chateada comigo e ficou sem falar comigo 10 dias. Na verdade, ela ficou triste. Porque ela engordou na última vez que ela veio 2 quilos, e achou que eu tivesse ficado brava. E aí ela se isolou. Sim. Da gente. Eu fiz, não, tá dentro do que a gente imagina nesse processo. 2 quilos, perder, transição hormonal, muita coisa acontecendo. Então, assim, primeiro, não se culpe pelo ganho, mas eu preciso tomar uma atitude. Então, é sustentar essa minha mudança. Como é que eu vou sustentar? Primeiro de tudo, entender o porquê eu ganho peso. Muita gente fala assim, mas eu ganhei muito peso nos últimos anos. Praticou uma atividade física? Não. Comeu bem, de uma forma saudável, porque aqui no Nordeste, inclusive, é maravilhosa a culinária daqui, você consegue, ter um balanço. Um cuscuz, aqui a mandioca, aqui para vocês, a macaxeira, o inhame. Então, assim, tem raízes muito boas, tem alimentação muito próxima no sentido mais natural, então eu consigo fazer uma dieta. E eu pergunto a uma paciente se ela fez isso. Você conseguiu reestruturar a sua dinâmica de alimentação? Não, estou comendo. E como é que quer emagrecer? Sim. Ou manter o emagrecimento? Mas eu nunca mais vou poder comer pizza? Vai. 80-20. Há suas exceções, não regras, exceções. Então, a partir do momento que eu entendo que sair da dieta, e não é uma dieta restritiva, volto a falar, não é restrição de calorias somente. É simplesmente, a dieta é um
plano alimentar ajustado para você, condizente com o seu dia a dia. Então, se você voltou a engordar, primeiro de tudo, eu olho a minha rotina. Como é que se comporta o meu dia a dia? O que eu posso colocar, o que eu posso tirar? Como eu vou me alimentar nesse dia? Geralmente, eu costumo fazer minha organização no domingo. As pessoas falam, a organização faz parte do processo. Sem dúvidas. Em tudo. Em tudo, em tudo. As pessoas não entendem que sem se organizar não tem como você evoluir. Então, emagreci e voltei a ganhar peso. O que eu faço? Primeiro, não faço o que eu tinha feito. Começa por aí. Começa por aí. Não repito o que me fez mal. Ou fazer uma dieta restritiva e voltar à restrição. Então, eu começo com a organização. Pronto. Tenho tempo de fazer uma atividade física? Tenho. Quanto tempo? 30 minutos? Constância. Desde que seja todos os dias, ou manter, ou os dias que puder, o maior número de dias possíveis. Não importa se é 1 hora ou se é 30. É a constância que faz diferença. Você não consegue melhorar 365% em um dia só. Sim. Mas 1% todos os dias, bacana. Vai dar certo. Vai dar certo. O ano vai passar. Como você vai passar depende muito de você. Exato. Então, a minha dica seria, primeiramente, avaliar o que aconteceu anteriormente, porque eu voltei a ganhar peso. Segundo, organizar uma estratégia. Pensar, o meu dia a dia é assim, eu tenho 3 filhos, eu tenho muitas responsabilidades, quem faz o almoço sou eu. Opa, sou eu que faço o almoço, então eu posso organizar melhor até a minha alimentação. Eu durmo muito tarde, eu durmo muito cedo, o sono é muito importante no processo do emagrecimento, não tem como. A gente pode falar de reposição vitamínica, de hormônios, mas se eu não falar no básico, que é hidratação e sono, não estou falando nada. Intestino, falando de intestino, cuidar. Como eu cuido? Muitas vezes eu tenho muitas pacientes que são regulares, as idas ao banheiro que a gente fala, um intestino regular, porém não tem absorção, boa absorção, adequada. Então, primeiro eu preciso entender o que está acontecendo. Então, é fazer uma avaliação do que você fez anteriormente, não repetir o mesmo erro, organização do que você quer daqui para frente e traçar objetivos palpáveis. Alcançáveis. Isso. Porque isso de, eu quero 20 quilos em 2 meses. Tá demais, assim, tá 20 quilos de quê? De gordura, de músculo, porque você leva tudo. Agora, se você me diz, eu quero 3 quilos de gordura em volume, é absurdo a composição corporal. Mas 3 quilos de massa magra, a pessoa não dá nem pra ver que perdeu. Sim. Porque não tem diferença. Exatamente, é bem delicado isso, né? E como é que você vê, não sei se você conhece, né, detalhadamente, como funcionam as estratégias, né, e o efeito da tal da canetinha, que algumas pessoas até fazem aí alguns comentários e tudo mais, Conheço muito, trabalho com muitas canetinhas e falo, não são milagrosas, tá? Sim, não é mágica. Não é mágica, não é mágica. Tem um paciente que usou de 5 a 7 canetas e perdeu 3 a 4 quilos. Absurdamente, um dinheiro gasto, sem estratégia nenhuma, simplesmente porque o corpo não estava preparado para essa restrição. As canetinhas, elas trabalham com receptores, são substâncias que bloqueiam alguns receptores do nosso corpo. Certo. Então, nós temos receptores GLP-1, GLP, entre outras, e você vai ter uma sensação de saciedade. Entendi. Só que muitas vezes o problema não está na saciedade. Na saciedade. Tá. Então a pessoa usa, não emagrece, culpa a caneta. E tem aquela que emagrece, leva a musculatura, leva tudo. Solta a caneta, volta a ganhar todo o peso. Porque o problema não era neste receptor, era em todo o restante do corpo. Sim. Então, o que eu digo? Não tenho nada contra, muito pelo contrário, sou muito a favor, se necessidade. É uma medicação tanto quanto as outras para pressão alta, para diabetes. Porém, você também não vai usar uma medicação para pressão alta sem passar no cardiologista. Nem todo caso também pode ser recomendado. Perfeito. E muitas vezes eu acompanho pacientes que nunca fizeram uma investigação para usar as canetinhas e não sabem que a maior contraindicação ou a única restritiva totalmente, é neoplasia de tireoide ou glaucoma de ângulo fechado. E as pessoas usam sem saber. Sem saber disso. Então, vem acometendo outras patologias ou acontecendo outros sintomas que podem estar relacionados com o uso das canetas e não sabem. Sim. Então, tem que ter um cuidado. Não é todo mundo que pode usar a canetinha, não é todo mundo que precisa da canetinha. Às vezes, pula uma etapa do emagrecimento para usar a canetinha e nem precisava. Então, tem que ter uma investigação bem feita, detalhada, entender o contexto geral. As pessoas me perguntam, Paulo, por que a sua primeira consulta demora 1h30, 2 horas? Porque o emocional e todo o histórico da pessoa me interessa. Precisa avaliar tudo. Preciso avaliar tudo.
sem dúvidas. Isso é importante. Eu tenho uma paciente de 2 Riachos que está comigo, assim, fazendo psicoterapia já tem uns 2 anos. E ela tinha uma condição de sobrepeso nível 2. E hoje ela está dentro do peso dela e ela... As mudanças que ela fez foi naturalmente... a academia, ela passou a fazer um exercício regular, que antes ela não tinha. Ela por si só, ela não tinha a autonomia de se autodisciplinar. Então ela precisava de alguém para direcioná-la. E aí ela tirou basicamente alguns poucos alimentos que ela consumia, né? Leite bovino, bolo, pão e chocolate. Esses 4 alimentos. Ela passou a não consumir. Pronto, que ela consumia praticamente todo dia um pouquinho de leite, um pouquinho de bolo, um pouquinho de pão, um pouquinho de chocolate. Então, esses 4 alimentos, quando passaram 6 meses que ela vinha fazendo esse acompanhamento e naturalmente, né, fazendo todo o processo regular com a nutricionista, ela conseguiu uma perca de peso, se não me engano, foi 8 quilos. Eu falo muito sobre isso, sobre um pouquinho de cada acaba sendo muito. Uhum. Tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes, as alterações no exame laboratorial, que é complementar à clínica do paciente, que o paciente te relata é muito mais importante do que o exame. Então, o exame está assim, um pouquinho de colesterol ruim aumentado, um pouquinho do triglicerídeos aumentado, um pouquinho do perfil hepático alterado. Tudo um pouquinho vira muito. Um pocão. Então, o risco cardiovascular, o risco de obesidade, o risco de outras patologias aumentam consideravelmente e as pessoas não entendem isso. E, ao mesmo tempo, ao contrário, eu tiro o açúcar disso, eu tiro o cafezinho da manhã, e aí isso tudo vai somando quando vê o resultado da sua paciente. Menos 9 E assim, e de modo gradativo, né, que é o mais indicado. Quando nós lidamos com um paciente que está disposto a enfrentar o processo, que é uma caminhada, não é da noite pro dia. Não é como acender a luz. Eu sempre digo, olha, um tratamento, o tal do sucesso e a felicidade que você quer não está na velocidade de acender a luz. Você precisa assumir a situação de caminhar todo dia na direção do que você quer, fazendo sempre a mesma condição de repetição, para que você tenha um novo hábito e naturalmente você consiga evoluir. Não dá para esperar o imediatismo, porque na nossa condição atual, às vezes a gente fica nessa expectativa de que vai ser rápido. Todo mundo. E a comparação, né, com as redes sociais, as comparações com a coleguinha do lado. Gente, a coleguinha é filho de João e Maria. Você é filho de Alberto e Samila. Uhum. Então, assim, são pessoas diferentes, metabolismos diferentes, são pessoas totalmente diferentes, com histórias diferentes. Não tem como se comparar. O que a gente pode é se inspirar. Se comparar jamais. Seguir como modelo de trajeto. Inspiração, né? Sim, comparação. A Maria José perguntou ali, é verdade que macarrão e arroz engordam? Eles não engordam não, né? Agora, se comer muito, a senhora vai acabar engordando. Mas, muito. Eles não... Mas assim, depende muito da quantidade. Por isso que eu falo que dieta ela não é restritiva totalmente. Uhum. As pessoas julgam muito os carbos, né? Arroz, macarrão, mas eles são necessários para a nossa energia. Então, não é uma dieta... Você gosta de arroz? Gosto. Então, vamos colocar numa quantidade adequada para você, olhando os outros alimentos para ver o que entra no prato, para que você não fique sem ele. Sim. Então, não é um sacrifício a ponto de ser uma guerra. Eu tenho pavor quando chegam para mim falando, nossa, doutor, é uma guerra contra a balança. Não, o seu peso é o seu peso. É para ser um aliado a você. Só que assim, eu entendo que essa luta é cansativa. Sim. É cansativa. Por isso que não dá para usar essa palavra. É conhecer. Gosto de arroz? Não consigo tirar o arroz totalmente? Então, eu vou quantificar para que seja viável dentro da minha dieta. Tudo pode ser analisado. Nada é crítico do ponto não pode usar. Algumas pessoas têm restrições, mas falar que você não pode usar igual o leite, todo mundo bate no leite, coitadinho. Ele é inflamatório. Sim, ele é inflamatório para quem tem sensibilidade ou intolerância. Mas nem para todo mundo ele faz mal. Agora eu preciso entender o meu corpo. E que quantidade eu tomo. E que quantidade e que tipo de leite. Até isso a gente precisa saber. É comum. As combinações, né? Todo organismo ele precisa de combinações. E todos os profissionais da saúde aí vão recomendar uma série de estudos de cada perfil. E para cada meta que alguém tenha. Não adianta querer só comer macarrão. Não adianta só, não vou comer, só vou comer carne. Não, o nosso organismo ele é feito para a necessidade de vários nutrientes, de várias vitaminas, enfim. Até mesmo da condição do vento do sol, né? A gente não é feito para viver isolado numa cápsula.
Então é necessário assumir nossa condição humana de saber que a busca do bem-estar ele é um processo e eu preciso ter maturidade para assumir os meus papéis e os meus riscos. Então, naturalmente, quem aí, por exemplo, imagine que alguém quer começar e não sabe por onde começar. Dona Maria está lá no sítio Água Fria e nunca teve a oportunidade de nem fazer uma caminhada. O que é que ela faz primeiro? Vamos começar pelo básico. Vamos começar do básico. Do básico. Primeiro, dormir melhor. Sim. Dormir bem. Sono regulado. Hidratação. É Água. Importantíssimo. Água. Água. Hidratação, eu falo água. Não é cerveja, não é suco, é água. Organização dos alimentos. Preciso começar a me organizar. Fazendo uma rotina alimentar no sentido de diário. O que me faz mal? Porque muitas mulheres também que vão começar o emagrecimento relatam um estufamento. Uhum. Então, eu tenho ali talvez uma desbiose ou uma alteração intestinal importante que eu preciso perceber quais são os alimentos que são gatilhos para aquela alteração. Sim. Então, primeiro de tudo, eu durmo melhor, eu tomo mais água, eu observo quais são os alimentos que eu tenho acesso, os alimentos que me fazem mal e os alimentos que eu tenho como compulsão. Sim. Então, tudo isso é percepção. Você começa a perceber essa questão do seu dia a dia. Agrego uma atividade física. Sim. Eu viajo muito. As pessoas falam, Paula, você viaja muito e como é que você mantém o físico? Muitas vezes que eu viajo, todo mundo tem acesso à internet hoje, coloco no YouTube HIIT ou algum treino de 15 minutos, do nível fácil ao avançado, você consegue movimentar. Sim. Ah, não gosto de treinar, dance. Não gosto de dançar, cante. Qualquer coisa que gaste caloria, que não seja limpar a casa e cuidar de menino. Limpar a casa não é gastar caloria, é uma obrigação. Perfeito. É uma obrigação doméstica, tá? Se você quer gastar caloria, pega uma bicicleta e vai andar na estrada. Perfeito. As pessoas falam assim, mas eu trabalho muito em pé. Não, você está liberando substâncias que estão ali gerando um estresse oxidativo. Então você não vai emagrecer, você está fazendo sua obrigação. Você está tendo resistência apenas de fortalecimento muscular, mas não de perda de peso. Né? Então eu falo que iniciar mesmo pelo básico, e lembrar que o emagrecimento, na verdade, ele é um processo. Sim. Então é uma mudança de estilo de vida, porque se eu estou engordando, eu preciso mudar alguma coisa que está acontecendo na minha vida. Ah, mas eu não como nada e continuo engordando. Então a gente precisa rever o metabolismo. Exatamente, né? Outra coisa também que é preciso ser sempre buscado esclarecer é se você faz algum outro tipo de tratamento, se tem alguma substância que você usa, né, regularmente, ou se automedica sem ninguém orientar, que às vezes acontece muito. E isso traz algumas implicações, né? E aí pode ser retenção de líquido, pode ser uma questão intestinal de outras modalidades que a gente precisa avaliar com calma. E falando nisso, Jones, eu tenho uma paciente que ela malha constantemente há 2 anos, mas ela também constantemente, qualquer dor, toma um analgésico, um anti-inflamatório, que vai totalmente contra a criação de fibra muscular. Sim. E ela fala, Paulo, meu resultado é muito pouco perto do que eu malho. Eu falo, e aí nós fomos avaliar tudo. Eu fiz, não é possível, porque ela realmente tem uma constância. Qualquer dor de cabeça, mas é qualquer, ela toma um anti-inflamatório. E o que acontece? A cabeça dela já está preparada para isso, o corpo também. Então, primeiro eu precisei encaminhar para um psicólogo para conversar que ela não precisa de anti-inflamatório para tudo. A gente tem um linear de dor bastante bacana, principalmente a mulherada. Os homens são mais chorões. Qualquer gripe vira doença... Vira um desespero, velho. Vira um desespero. Vocês parecem que vão morrer quando estão gripados, né? Mas tudo bem. E aí eu falei pra ela, olha, primeiro a gente precisa avaliar tudo que tá acontecendo. Não é possível. Olhei o metabolismo, olhei tudo, exames laboratoriais ok, nada de resistência à insulina, nada. Eu fiz, gente... Aí eu comecei a questionar. Ela, quando você faz a pergunta, medicação de uso contínuo não entra. Ela não falou, eu tomo medicação X a qualquer dor. Não. Ela simplesmente achou que eu estava falando de pressão, diabetes, tudo isso. E aí eu comecei a apertar nisso. Foi quando ela falou, qualquer dorzinha eu tomo um anti-inflamatório. Eu fiz, pronto. 2 vezes na semana. 2 estava bom, Diógenes. Qualquer dorzinha mesmo. Como ela é estudante e trabalha, ela trabalha de manhã e estuda à noite, chega muito tarde, dorme mal. Incômodo. Não, queria incômodo. Antes de chegar a dor de cabeça, ela, eita, tô sentindo que vou ter. Toma. Eu quero morrer com essa frase. Estou sentindo que eu vou ter dor de cabeça, já vou tomar logo. A não ser que seja um gatilho de enxaqueca, aí tá justificado. Sim. Mas fora isso, não tem pra quê. Então vamos ter um pouco mais de sensibilidade e de mais prudência nessa questão do medicamento. Prudência. Então, fazer o básico, quem quer começar a emagrecer e não sabe fazer o básico, desde sono, rotina, organização, avaliar o seu dia a dia.
não se comparar, se inspirar e entender que o emagrecimento é um processo, assim como escalar numa profissão, assim como você aprender alguma coisa, você aprende sobre o seu corpo e, como a consequência, o emagrecimento e o peso que você deseja. Sem dúvida, né? Que ótimo. Muito bom, muito satisfeito com o nosso bate-papo, fico muito feliz com a sua disponibilidade. Quem quiser localizar a doutora Paula Guimarães, achar ela onde, em Santana do Ipanema, ou no Instagram ou no WhatsApp, como é que faz? Bom, aqui em Santana do Ipanema eu estou no Instituto Paula Guimarães, aqui próximo na Armindo Barros, 447, ali próximo à rodoviária. No Instagram, DRA Paula R Guimarães. Esse R teve que entrar por conta de outras Paulas Guimarães. Já estavam aí na Todo mundo lista. Esse R teve que entrar. Também tem o WhatsApp. Agora eu não sei de qual é o WhatsApp da clínica, mas vou pedir para as meninas passarem para você, mas muito pelo bem. Instagram também tem o Instagram do Instituto Paula Guimarães, procurem lá, qualquer suporte, dúvida, pode falar com a gente. Manda um direct aí, se quiser manda aqui para mim também, que eu encaminho Perfeito. O contato da clínica do Instituto e vocês entram em contato direto com a doutora Paula Guimarães. Doutora Paula, muito obrigado, satisfação da minha parte recebê-la, ficamos gratos pela sua disponibilidade e pela sua contribuição rica, né, que troca bacana aqui de experiência de aprendizado. Espero que o pessoal tenha acompanhado, tenham gostado bastante das sugestões, das colocações, né? A Rádio Milênio está de portas abertas. O programa Consultório Emocional também está com os microfones abertos para a sua contribuição em outros momentos também. Diógenes, muito obrigado pelo convite, queria agradecer a todos os ouvintes que pararam para escutar a gente, falando sobre esse assunto riquíssimo que eu amo. Se pudesse, eu ficava conversando até final da tarde. Todo mundo que vai lá no Instituto ou que me conhece sabe, é uma área que eu sou apaixonado, que é falar sobre longevidade, sobre saúde, medicina da prevenção. Então, e eu queria deixar aqui um recado que cuidem-se com responsabilidade, amem-se, curtam o processo não é fácil, muitas vezes pode ser até doloroso, mas é o seu processo. Então, cuidar-se com carinho, olhar, a gente tem muitas vezes muita empatia pelo próximo, coitadinho, tá passando por isso. E pela gente, a empatia chega a ser ou nenhuma ou muita, a ponto de não entender que você às vezes precisa passar pelo processo. Sim. Então, ao mesmo tempo que você precisa passar por um puxão de orelha e falar, preciso iniciar o meu processo, muitas vezes você precisa se olhar com mais carinho e começar a se cuidar. Sim. Então é isso, obrigado pelo convite, espero voltar assim mais vezes, estou de portas abertas, quem quiser tiver alguma dúvida pode mandar para o Diógenes que eu estarei respondendo, e é isso. Muito bem, e não esqueçam, tá? Todo tratamento, ele em alguns momentos tem algumas recaídas, nem todo tratamento é como uma escada íngreme que sobe totalmente. Apesar de ser degrau em degrau, mas em alguns momentos a gente para na escada, a gente descansa, a gente volta um pouquinho e refaz o processo. Eu falo que é estratégia e justamente não é uma ladeira íngreme, porque senão você escorrega e cai tudo. Então tem que vir nos altos e baixos, assim como o eletrocardiograma do coração, que é a nossa bomba do corpo e é ele quem manda em tudo, a vida também é altos e baixos para que você desça e depois suba muito mais brilhante e iluminado. Muito bem. Obrigado. Na sonoplastia, Leonardo Dionísio, na direção é Flávio Gouveia, no comando da liderança, Givaldo Carimbão e Carimbão Júnior. Rádio Milênio FM, a Rádio Sagrado Coração de Jesus. Boa semana, bom São João, curtam a fogueira com responsabilidade, cuidado e vão comer o milho de vocês, a pamonha, a canjica. Milho engorda, será? No São João não, só depois. Só depois, né? Muito bem. Obrigado, tchau, bom final de semana, ou boa semana toda. Ai, que delícia, passou uma hora que a gente nem viu. Obrigado. Programa Consultório Emocional, segunda às 12 horas.